Estamos na 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre um curso e uma formação profissional diferente. Conversaremos sobre o trabalho do bacharel interdisciplinar em humanidades, ou do curso deste bacharelado. E estão aqui para isso o Messias Guimarães Bandeira, que é graduado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia também. É músico e produtor cultural. Hoje é diretor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da UFBA. E a Tainá Silva de Oliveira, que é ultimanista do curso do Bacharelado em Disciplinar em Humanidades e está estudando na área de concentração de Política e Gestão e Cultura. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos iniciar com uma situação inusitada, diferente, ou até engraçada, a respeito das coisas ligadas a esse bacharelado. Quem gostaria de começar? Bom, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né, a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui dialogando sobre a universidade, o mundo do trabalho, a cultura acadêmica, a cultura universitária e as diversas possibilidades, não é, que uma trajetória, que um caminho universitário nos oferece. Quero saudar o professor Silvio Bock e toda a sua equipe, né, agradecer pelo convite, saudar Tainá Oliveira, estudante do bacharelado interdisciplinar na Universidade Federal da Bahia, saudar a equipe de produção também, o Cristiano, que nos ajuda na produção do programa. E dizer, Silvio, que para mim é sempre um desafio e, ao mesmo tempo, um prazer falar desse tema, porque isso exige muito da gente em termos de compreensão desse universo estudantil, que está na iminência de entrar na universidade, compreensão também, um entendimento do que significa hoje ter uma profissão na contemporaneidade, do que significa o mundo do trabalho, do que é empregabilidade, e qual é a missão social da universidade diante de tantas variáveis, de tantas oportunidades que estão colocadas hoje, ou até mesmo a posição da universidade diante das interdições que estão colocadas hoje na sociedade para quem conclui um curso universitário. Mas queria dizer, eu trabalho hoje no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da Universidade Federal da Bahia, que é um programa de formação estruturado a partir da ideia de uma formação interdisciplinar na academia, na universidade. Um percurso que privilegia, sobretudo, a trajetória, não é, a experimentação das diversas realidades acadêmicas e pedagógicas que nós temos na universidade. Um dos grandes benefícios desse percurso é entender que a universidade é um espaço de cultura, é um espaço de produção de conhecimento e, sobretudo, um espaço de convivência das diversas realidades pessoais, de produção de conhecimento, artísticas, culturais, científicas, intelectuais, humanísticas e também de uma nova compreensão da sua realidade. Isso exatamente que nos foi subtraído nesse cenário em que estamos vivendo, de um distanciamento social por conta de uma crise de saúde pública pela Covid-19, mas que, em boa medida, a gente vem tentando atenuar, né, por conta desses encontros virtuais, das nossas atividades remotas, mas lembrando sempre que a experimentação, a convivência na universidade é o seu grande núcleo, é o seu grande benefício. Eu queria comentar, Silvio, e a você que nos assiste também, que sempre no primeiro dia de aula, os estudantes perguntam, quando eles chegam na universidade, quando eles chegam no bacharelado interdisciplinar, em artes, ciência e tecnologia, saúde ou humanidades, a pergunta é sempre essa: o que eu vou fazer quando eu terminar o meu curso?
Essa é uma pergunta que eu acho que todos os estudantes fazem no primeiro dia, né, quando chegam à universidade. E eu me lembro sempre da pergunta que eu me fiz nas, eu diria, 7 outras vezes em que eu passei por instituições de ensino, desde que eu concluí, né, o que na época se chamava o ensino colegial, não é? O ensino que hoje é o ensino médio. E aos 17, 18 anos, obviamente, eu não tinha a menor condição de tomar uma decisão sobre o que é que eu iria fazer profissionalmente. Qual seria o meu encaixe dali em diante? Porque isso de certa maneira, pelo menos era naquele momento, determinante, era definidor de um percurso. E isso me fez circular, Silvio, e a você que nos assiste, por 7 instituições de ensino, por 7 escolas completamente diferentes. Né? Eu fiz física na Universidade de São Paulo, eu deixei um colégio aqui em Salvador, sou egresso do Colégio Militar de Salvador, mas eu terminei o meu curso, uma boa parte dos meus colegas foram para as academias militares, e eu resolvi fazer física na USP, simultaneamente ao curso de engenharia eletrônica e ao curso de engenharia elétrica, na época na Faculdade de Engenharia Industrial, né, e aprovar também no curso da Mackenzie de engenharia eletrônica. Fazer 3 cursos ao mesmo tempo, tentando entender aquela dinâmica, tentando abraçar o mundo com as pernas, como a gente diz. 2 anos e meio depois, eu deixei a cidade de São Paulo com a ideia fixa de querer fazer cinema, voltei para Salvador, mas entrei no curso de economia, que fiz durante 6 meses, entrei no curso de medicina, que fiz por 1 semana, então fui estudante de medicina por 1 semana, e depois fui fazer engenharia química, onde fiz por 2 anos e meio, que também abandonei, e fui fazer o curso de comunicação. Então, essa dispersão é absolutamente natural, mas aquilo trazia para mim um seguinte dado. Embora pareça um percurso disruptivo, aquilo para mim foi fundamental para entender as diversas possibilidades e me ajudou muito a pensar o seguinte, que é muito importante você ter opções, muito importante você ter a coragem também para mudar a sua rota, e isso é um instrumento importante também para você se compreender enquanto sujeito, para você se posicionar em relação ao próprio mundo do trabalho. E aí tem um aspecto que eu também comento com os meus estudantes no primeiro dia de aula, que é o seguinte, uma pesquisa de aproximadamente 4 ou 5 anos atrás, Silvio, constatou nos Estados Unidos o seguinte, que aproximadamente 40% das pessoas que concluem um curso universitário mudam de profissão em até 10 anos. Isso é um dado absolutamente impressionante, porque isso significa, por um lado, que há uma nova moldura do que significa mundo do trabalho na sociedade contemporânea, a emergência de outras profissões e outras empregabilidades hoje, ela exige cada vez mais um entendimento dessa realidade, e que, às vezes, a universidade ela não consegue acompanhar a dinâmica, e eu não falo de mundo do trabalho, porque mundo do trabalho é algo absolutamente circunstancial. Às vezes a universidade não consegue acompanhar a dinâmica desse conceito maior, desse espaço maior que significa o mundo do trabalho. Não é? Então, essa é a minha fala de abertura para dizer a vocês que essa ansiedade, essa angústia, ela é característica de todos nós. E, veja, eu tenho hoje um encaixe acadêmico, profissional, não é? Isso não significa dizer que eu não esteja interessado, por exemplo, em querer fazer um curso de arqueologia a esta altura, né, em querer circular por outras áreas de conhecimento e, por que não, né, de desafios profissionais. E você, Tainá, tem alguma história para contar? Eu acho que é a minha própria história, né? Eu agradecer o convite, parabenizar também esse debate que é muito importante para quem está começando agora, para quem está perdido, como eu já fui um dia, e agradecer o espaço. Eu entrei na universidade, saí do ensino médio, concluí o ensino médio com 16 anos, e logo depois eu entrei na universidade. Eu tinha a ideia de fazer direito, assim como a maioria dos estudantes que entram para o bacharelado interdisciplinar em humanidades, mas quando eu entrei, logo na primeira semana, a gente tem uma semana de inserção, que é a chamada A-Reúne, que é a recepção unificada entre os 4 BIs, e lá eu pude ter acesso ao projeto pedagógico
e a ideia do curso, e eu fiquei muito grata por ter caído, assim, não ter ido como Messias, não precisei pular de 6 em 6 cursos para, por exemplo, ter a noção de que a minha área não era a tecnologia, não era ciência e tecnologia, ou não é da área de saúde, porque dentro do BI eu peguei componentes, eu tive a oportunidade de pegar componentes dentro dessas áreas do conhecimento. Então, enquanto profissional, futura profissional, a minha formação interdisciplinar me permitiu passear por todos os campos do conhecimento. Então, eu, enquanto uma garota de 16 anos, saída do interior da Bahia, que chega pela primeira vez em Salvador, tive a possibilidade de explorar minhas potencialidades e não pensar a universidade como uma trajetória exclusivamente linear, porque a gente pensa a nossa trajetória acadêmica enquanto linear, né? E ela não é, ela é de altos e baixos, e é para isso que a universidade deveria existir, né? Para potencializar as coisas que têm que ser potencializadas. E dentro do BI, a gente tem essas possibilidades, não só acadêmicas, como profissionais, dentro da área de extensão, dentro da área da pesquisa. A gente tem uma carga horária de atividade complementar para cumprir, então, muito grande. Então, a gente tem a obrigação, sim, de ser interdisciplinar. E o projeto pedagógico pensa a universidade dessa forma, uma universidade aberta, inclusiva. O BI, acho que como o Messias já disse, é um dos maiores cursos da UFBA no momento. A gente tem entrada anual de alunos muito grandes, muitos cotistas também, então a gente tem um perfil de egressos muito, muito diverso. Eu já tive colegas de 80 anos até a minha faixa etária de 16, então a gente tem uma troca de conhecimento e percebe o mundo e a academia e as possibilidades de trabalho de uma forma muito mais ampla e não linear, né? Pensando na dinâmica desse espaço de conhecimento que é diferente e é amplo, né? E aí a gente pode trazer também o regime de ciclos para o debate, que é uma coisa que a gente fala muito dentro do BI. Essa ideia de que a graduação, o ensino acadêmico, como está dado hoje em dia, o sistema acadêmico de ensino, ele pensa o aprendizado dentro de uma linearidade, dentro de caixinhas de conhecimento, e o conhecimento ele não está dentro de caixinhas, né? O conhecimento ele é diverso, e para ser explorado com sua ampla capacidade, a gente tem que a interdisciplinariedade, né? E aí eu acho que, inclusive, eu vejo outros institutos da UFBA hoje em dia seguindo o nosso exemplo dentro da universidade e buscando a interdisciplinaridade maior para a formação de seus alunos, estudantes, né? E é isso. Bom, eu, como orientador profissional, diria, tenho que defender minha área, né? Que, de repente, as pessoas se beneficiam, porque a orientação profissional crítica que nós defendemos, não essa alienada, não essa baseada em testinhos, né? Essa que analisa a vida, analisa a realidade, analisa a história da pessoa, ela pode ajudar as pessoas a fazerem projetos. Não que exista uma possibilidade certa, mas essa reflexão pode acontecer. Bom, vocês já falaram um pouco que esse é um curso inicial de 3 anos. Vamos falar um pouco o que é essa ideia do bacharelado interdisciplinar em humanidades. Quer dizer, o que é exatamente esta formação, o que ela proporciona? Silvio, o bacharelado interdisciplinar na UFBA, ele é resultado de uma série de discussões relacionadas a uma demanda interna da universidade de repensar os seus projetos político-pedagógicos. O projeto ele foi implantado no final de 2008, a primeira turma teve início em 2009, e o bacharelado interdisciplinar ele é composto por 4 grandes áreas: a área das artes, da ciência e tecnologia, das humanidades e da saúde. Esses 4 bacharelados interdisciplinares, que a gente chama de BI, carinhosamente de BI, eles foram pensados exatamente para oferecer uma formação de natureza interdisciplinar, que aproximasse o estudante das diversas realidades acadêmicas e pedagógicas da universidade, e ele está mais associado à noção de um ecossistema de formação do que um curso. Porque ele foi pensado num regime de ciclos, ou seja, ele seria um primeiro ciclo na universidade,
para que o estudante pudesse experimentar, como falei, essas diversas realidades acadêmicas e pedagógicas, e ele tivesse oportunidade também de pensar, ao final desse primeiro ciclo, qual é a melhor opção entre aquelas que estão colocadas na universidade. Então, ao final do curso, o estudante que conclui, né, o bacharelado disciplinar, ele pode ir para o mundo do trabalho, porque hoje você tem uma série de realidades profissionais que demandam pessoas com formação interdisciplinar. Você pode ir para a pós-graduação, fazendo uma seleção em algum programa, porque isso, ao final do curso, o estudante tem um diploma de bacharel naquela área de conhecimento. Ele pode ir também fazer o segundo ciclo da própria universidade em qualquer outro curso que nós aqui na UFBA nós chamamos de cursos profissionalizantes. Chamamos de cursos de progressão linear, que são os cursos como medicina, direito, pedagogia, comunicação, psicologia, arquitetura, enfim. Então, ele tem essa possibilidade. Especificamente em humanidades, esse estudante ele tem uma formação de 3 anos. O nosso curso está orientado a um forte investimento no trabalho teórico conceitual nos 3 primeiros semestres, onde ele vai, por exemplo, lidar com temas como estudos sobre a contemporaneidade, estudos da cultura, estudos das humanidades, fazendo um histórico do que significa, por exemplo, primeiro, uma aproximação com o mundo da educação, o que significa estar na universidade, o que significa pertencer a uma comunidade do conhecimento, ter um senso dessa diversidade. Tainá lembrou muito bem, os nossos bacharelados, eles são frequentados hoje por uma diversidade muito grande da comunidade estudantil, em termos geracionais, em termos de interesses, em termos de momentos da vida, porque você tem estudantes que acabaram o ensino médio, acabaram de concluir o ensino médio, mas temos estudantes, tem pessoas que já têm uma ascensão profissional, já têm um encaixe profissional, e querem voltar para a universidade para fazer uma reentrada nessa atmosfera acadêmica, inclusive professores da própria UFBA, né, que vêm fazer o curso do bacharelado interdisciplinar. No curso no bacharelado interdisciplinar em Humanidades, ele é um curso que não tem um horizonte profissional imediato, porque não é tarefa do BI, né, dizer você vai fazer isso ao final do seu curso. Até porque há uma grande dificuldade hoje em você subordinar o seu diploma ao seu encaixe profissional de maneira imediata. Significa dizer hoje que, ao concluir a universidade, você tem uma série de opções para além daquela realidade imediata, não é, da sua certificação, da sua identidade profissional que é certificada pela universidade. Então, o BI de Humanidades, ele permite essa circulação em diversas áreas do conhecimento, uma formação intelectual consistente, um diálogo permanente com as diversas áreas, e o nosso estudante, a partir do 4º semestre do curso, ele pode ingressar de maneira optativa, né, isso é facultado ao estudante, ele pode ingressar numa área de concentração, por exemplo, em política e gestão da cultura, em estudos da subjetividade e do comportamento, uma área de concentração em dança, em música, ou seja, as diversas unidades da nossa universidade dialogam com os BIs no sentido de integrar essa formação, não é, oferecendo também as suas contribuições para a formação dos nossos estudantes. E isso é muito importante, Silvio, e a você que nos assiste, porque é fundamental a compreensão para nós que estamos na universidade, nós educadores, precisamos entender que nós não temos o predomínio, a hegemonia na formação dos nossos estudantes, e não devemos tê-la. Nós não podemos achar que um curso, uma matriz curricular e seu conjunto de professores deve ter o predomínio sobre a formação dos estudantes. Isso precisa ser dialogado, aberto, compartilhado com toda a universidade. Por isso que uma das grandes virtudes que eu falo do nosso BI de Humanidades e dos demais BIs é a incompletude da formação. Por quê? Porque os nossos estudantes, no seu currículo, eles têm 40% do currículo que é, digamos, competência do nosso instituto, né, entre componentes curriculares obrigatórios ou optativos, e 60% desse currículo, ele é
flexibilizada para que o estudante, a partir de uma orientação acadêmica do Instituto, a partir da sua experiência própria, ele possa circular por toda a universidade. Isso é fundamental para fazer o currículo respirar, para fazer o estudante respirar também. Entendo. Tainá, mas a área de humanidades é muito ampla. Quer dizer, eu estou pegando humanas em geral, não o curso de humanidades. Você tem a arte, você tem a educação, você tem a psicologia, você tem as ciências sociais, você tem a filosofia, você tem a história, você tem a geografia. Como é que isso entra aí nesse curso? Eu sei que não é um curso de história, nem de ciências sociais, né? Nem de pedagogia, mas como é que esses temas entram nesse bacharelado, você que viveu isso como estudante? Para mim foi um baque, porque eu saí do interior da Bahia, então o que eu li era literatura básica, assim. Então, quando eu cheguei na universidade, eu tive contato com todo o peso de teoria acadêmica que você pode imaginar, assim, logo no primeiro curso. O primeiro componente, que é um obrigatório estudo das humanidades e da contemporaneidade. Então, sei lá, Marx, Weber, Durkheim e Foucault e todas as teorias pesadas da menina de 16 anos na época, né? Então, acho que a minha formação, nesse sentido das ciências sociais e das ciências humanas, ela é bem consolidada. E pensando em outros cursos, como o Messias falou, a possibilidade de completar essa carga horária que eu tenho, né, com diversos cursos. Eu peguei cursos em História, peguei em Ciências Sociais, peguei em Economia. Então, eu fui juntando interesses que eu tinha enquanto indivíduo e fui aplicando na minha graduação, né? Tem pessoas que fazem isso, por exemplo, um exemplo para que as pessoas consigam visualizar melhor, mas dentro do curso do BI em Humanidades, a gente tem a área de concentração em subjetividades, né? E aí, se você está no BI, você quer fazer mais para frente, sei lá, uma especialização em musicoterapia, você dentro do BI pode pegar componentes em música, mesmo dentro da área de concentração de subjetividades, e fazer com que isso se junte na sua trajetória. E é uma possibilidade que outros cursos talvez não teriam, por exemplo. Eu fiz 2 pesquisas, eu fiz, acho que de extensão, eu tenho mais de 1.000 de carga horária de extensão de atividade complementar, dentro do movimento estudantil ou dentro, sei lá, de pesquisa, de evento. Então, a minha formação, eu tenho curso que ela é muito ampla, assim. Os primeiros semestres, eu fiz um giro por toda a universidade justamente porque eu tinha essa possibilidade e eu não posso aproveitar não poderia aproveitar ela em qualquer outro CPL. Então, aproveitar esse tempo, explorar minhas potencialidades, assim. Eu entrei querendo direito e acabei em produção cultural, que era algo que eu não teria possibilidade se eu não tivesse me permitido a explorar todas as potencialidades que eu, enquanto indivíduo, tenho e que a academia poderia suprimir se eu seguisse uma linearidade daquilo que já está determinado a mim. Então, ter a liberdade de escolher o que eu quero cursar e o que eu quero aprender e o que vai constituir o meu currículo enquanto profissional é uma oportunidade única, porque só tem eu, enquanto profissional, no BI, porque só eu fiz a trajetória que eu fiz. A minha trajetória é única, os componentes que eu peguei e organizados do jeito que eu peguei, constitui essa exclusividade na minha formação, né? Acho que só o BI pode dar essa potencialidade toda. Claro que eu vou puxar a sardinha para o BI, né? Mas claro. É incrível. Messias, vamos pegar o caso de Tainá. Digamos que Tainá decidisse, depois desses 3 anos de humanidades, se tornar uma advogada, né? Fazer uma carreira de direito. Como é que isso aconteceria? É possível? Mas é isso que vai acontecer. Ah, é? É isso que vai acontecer. Eu entrei querendo direito, mas eu gosto de trabalhar muito com produção cultural. Então, a minha carreira como pesquisadora, como extensionista, dentro da universidade, ela é dentro da produção audiovisual, produção cultural de eventos, dentre outras coisas. Mas, enquanto estudante do BI, eu posso seguir para um CPL. E aí, o CPL que eu optei para seguir é direito, pensando dentro do direito à cultura digital, claro que é a minha área do conhecimento, mas eu, enquanto estudante do BI, mesmo dentro da área de concentração em gestão de políticas culturais,
eu ainda posso ir para direito e ainda junto com isso fazer um mestrado, que é o meu plano. Meu plano é formar nessa área de concentração e trabalhar, entrar no direito, trabalhar e no mestrado como pós. Tá, mas deixa eu voltar só um pouquinho. Messias, direito é uma profissão regulamentada, né? Como é que isso aconteceria dentro desse curso de humanidades? O bacharelado interdisciplinar, como eu falei, ele tem áreas de concentração. Certo. Uma dessas áreas de concentração é a área de estudos jurídicos. Então, o estudante entra no bacharelado interdisciplinar em humanidades, ele cursa a área geral nos primeiros 3 semestres, e a partir do 4º semestre ele entra numa área de concentração chamada estudos jurídicos, que é oferecida pela Faculdade de Direito da UFBA. Então, ele já começa a manter um contato com a realidade profissional da área jurídica, e ao final dos 3 anos ele tem um diploma de bacharel em humanidades com uma área de concentração em estudos jurídicos. E o curso de Direito da UFBA reserva 125 vagas para os nossos estudantes, para os nossos egressos. Então, quando ele termina o BI em humanidades, ele vai para o CPL, que é o curso de progressão linear, que a Tainá está mencionando, de qualquer unidade, porque todos os cursos reservam 20% de suas vagas para os nossos egressos. E aí, quando ele entra no curso de Direito, por exemplo, ele já fez 1 ano e meio do curso, e ele precisa complementar ali 3 anos, 3 anos e meio, isso depende um pouco do próprio percurso do estudante. Ou seja, o ideal, Silvio, que isso nós estamos trabalhando na universidade, é que o estudante não precisa fazer 3 anos, por exemplo, do BI de saúde e mais 6 anos de medicina. Que ele faça 3 anos do BI e mais 2 ou 3 anos de um curso de um segundo ciclo, e no intervalo de 6 anos ele tem 2 formações, não é? Uma de natureza interdisciplinar e uma de natureza mais específica. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.